Antes fiz um vídeo analisando os heróis do universo DC e comentei como gostaria de ver os uniformes deles no novo DCU. Esse vídeo era principalmente sobre heróis, mas também inclui alguns dos vilões confirmados, como Lex Luthor, Exterminador e Cersei. Vilões sugeridos incluem Lobo e Brainiac, além de heróis que às vezes são vilões, como Capuz Vermelho e Mulher Gato. Este vídeo continua o anterior, onde falo sobre outros vilões confirmados e sugeridos. Alguns dos maiores vilões da corrente contínua que é seguro presumir que vão aparecer em algum momento, e alguns vilões que, apesar de pouco populares e raros nos quadrinhos, eles podem se encaixar em um dos projetos confirmados e vou detalhar isso ao máximo. Como gostaria que eles fossem no DCU com ou sem traje, se houver design em CGI também comentarei. Não se esqueça de deixar um like e se inscrever para me ajudar a chegar a 100 mil inscritos e vamos começar. A primeira coisa que quero analisar são, na verdade, os projetos mais soltos, já que eles incluem muito mais vilões do que heróis. Embora a maioria não tenha retorno confirmado, acho que se voltarem seus visuais deveriam ser mantidos. Personagens como Amanda Waller e Dragão Branco manterão o mesmo visual, assim como outros do Esquadrão Suicida que podem retornar, como Arlequina, Sanguinário, Tubarão Rei, Caça-Ratos 2 e até os que já morreram. Talvez apareçam em flashbacks como Capitão Boomerang, Homem das Bolinhas, Starro ou até o Mac do Besouro Azul. O mesmo pode ocorrer com outros vilões massacrados no início do Esquadrão Suicida, além do Capitão Boomerang, porém acredito que a maioria não voltará a aparecer. Consigo imaginar a Mongal surgindo em um filme do Superman ambientado em Warworld. Nesse caso, porém, acho que ela não deveria manter o mesmo visual e, em vez disso, deveria ser uma personagem em CGI. Vou falar do Mongul mais tarde e ele será igual. E, finalmente, tem um personagem cujo visual eu acho que deveria ser mantido. Não de um projeto avulso, mas sim diretamente do DCU. E esse é o Manta Negra. Acho que eles deveriam simplesmente pegar o traje de Aquaman e o Reino Perdido e remover aquele abdômen falso para criar o visual perfeito do Manta Negra em live action. Acho que deveriam fazer exatamente isso. O único vilão confirmado que não citei no primeiro vídeo é Anton Arcane, mencionado em fotos de bastidores de Superman como vilão do Monstro do Pântano. Ele deve aparecer em Monstro do Pântano, um filme de terror. Por isso, aquele visual assustador, nu, sem mostrar nada e com rosto de zumbi seria ideal. Talvez influenciado por essa imagem dele arrancando a própria pele, parte dela possa estar se rasgando. Isso poderia ser feito principalmente com maquiagem, mas também pode ser facilmente feito com um design em CGI. Passando para os vilões que foram sugeridos por James Gunn, começamos com Cara de Barro, que realmente só tem um visual e ele deve ser adaptado diretamente usando CGI, sem diferenças em relação aos quadrinhos, como o Cara de Barro nunca foi adaptado em sua forma de barro até agora. James Gunn sugeriu vários personagens inspirados em macacos e vou falar sobre todos os vilões entre eles. Vamos começar com o macaco mais importante do universo DC, Gorilla Grodd, que já teve vários visuais na CW, pelado com armadura, tiara telepática e tatuagem de raio. Quando ele aparecer no DCU, eu reuniria esses visuais, armadura, um pouco de tecido, tiara e tatuagens de raio, inspirado principalmente no design dos Novos 52, tudo feito com CGI, que é muito melhor do que o CGI do Gorilla Grodd na CW, falando em melhorar o CGI da CW. O Ultra Humanoide seria um gorila branco em CGI, de vermelho e com cérebro brilhante, inspirado no design dos Novos 52 da Terra 2. Novamente com CGI, que é muito melhor do que na CW, como ele apareceu em Stargirl. Titano seria um macaco grande totalmente em CGI, parecendo um macaco comum até ser danificado, permitindo que você veja o interior, que seria robótico e brilhante, verde. Montes Wormala seria todo em CGI, com boina vermelha e munição, mantendo o design do seriado Patrulha do Destino, mas com CGI melhor e munição talvez mais amarela. Só pra ser um pouco diferente, saindo um pouco dos macacos porque é um pacote completo junto, Montes Wormala é um cérebro decorativo, com olhos brilhantes e um cérebro falso móvel baseado em seu design clássico. Basicamente igual ao show da Patrulha Duke, mas com olhos mais parecidos com os quadrinhos. Bane já apareceu algumas vezes em live action, mas só uma vez fiel ao visual original dos quadrinhos. E foi em Batman e Robin, que foi horrível no DCU. Bane deveria ser uma adaptação direta do seu design dos quadrinhos. Ele usa uma máscara preta e branca com olhos vermelhos brilhantes que cobre todo o rosto e nunca atira. A máscara tem um tubo conectado. Além disso, haveria tubos ao redor do corpo dele. Seu traje seria uma camisa tipo colete à prova de balas e calça militar preta. Para torná-lo maior do que a vida, sempre que ele crescer, CGI seria usado e ele ficaria maior do que qualquer ser humano real. Gosto muito do design do Senhor Frio em Arkham City e o usaria como principal inspiração para o personagem no DCU. Seu rosto seria pintado de azul, usaria óculos vermelhos e um traje metálico robusto brilhando em azul.
Algo precisaria mudar em relação aos jogos Arkham, como o padrão dos tubos ou o capacete, mas na verdade pouca coisa, já que o design do Senhor Frio é praticamente perfeito. O Parasita seria feito 100% por CGI como foi feito na CW, mas também com um design diferente. Com o visual roxo claro, enrugado, sem olhos e linhas brancas, ele ficaria bem diferente da aparência na CW em Supergirl. Mas também, obviamente, o CGI seria muito melhor falando de vilões que apareceram em Supergirl. A Banshee prateada no DCU seria feita com maquiagem, peruca, traje fiel aos quadrinhos e possivelmente CGI para os olhos totalmente brancos. Lady Blaze tem dois visuais e este armado é melhor, mas acho que o rosto deveria aparecer, não ficar na sombra. Como nos outros visuais dela, ela teria a pele pintada de vermelho, usaria um capacete de metal e um traje parcialmente de metal e parcialmente de tecido. Isso é uma tradução direta desse visual, mas com pele vermelha. Como ele tem o tamanho de uma pessoa grande e usa um traje, acho que Atrocitus pode ser feito. Basta escolher um homem grande, maquiar o rosto dele e vesti-lo com uma armadura no estilo clássico. Já os dentes podem ser difíceis de fazer apenas com maquiagem, talvez seja mais fácil conseguir esse visual com CGI. Não sei qual eu preferiria. Dexter, no entanto, deve certamente ser feito usando CGI, usando o visual clássico dele como base. Um gato azul com uma fantasia de lanterna vermelho depois do DCU Snyderverso. Duvido que Darkseid seja o grande vilão principal tão cedo, mas acho que chegaremos aos novos deuses e ele estaria envolvido. O visual dele no DCL era bom, mas eu gostaria que a aparência dele no DCU tivesse muito mais vermelho e azul. Baseado no design dele do Renascimento, ele ainda seria totalmente em CGI. Matá-lo já foi adaptado várias vezes na TV, mas é sempre um homem vestindo alguma coisa ou um robô completo. Uma vez no DCU, eu gostaria que o Matá-lo começasse parecendo uma pessoa normal. Mas, aos poucos, a pele dele se solta, revelando um robô em CGI por baixo, mas só metade da pele queima. Ou seja, esse seria o visual principal dele, porque eu acho que é facilmente o melhor. Especificamente, acho que isso veio do Superman, a série animada. Por fim, entre os personagens sugeridos está o Bizarro. Seu visual é sempre o do Superman, porém com pele branca, embora outros detalhes mudem às vezes. Geralmente o símbolo também fica invertido, mas nem sempre. A pele dele pode parecer rachada e às vezes as cores mudam para azul escuro e roxo no lugar do vermelho. Essas cores são as que eu escolheria para o Bizarro do DCU. Com as imagens do Superman, dá para imaginar o resultado. David Corenswet o interpretaria com a pele branca e rachada, vestindo o traje de Superman com essas cores e símbolo invertido. Vou falar sobre personagens mais poderosos do universo DC, junto de outros ligados a projetos específicos, com base nas aparições nos quadrinhos segundo o Comic Vine, porém, alguns serão excluídos. Alguns personagens que eu sinto que simplesmente não vão aparecer no DCU não têm um design de traje ou simplesmente não são relevantes. Alguns personagens que já apareceram no DCU e por isso não consigo imaginá-los no DQ. O vilão mais recorrente no universo DC é o Lex Luthor, mas eu já falei sobre ele no vídeo anterior, então vamos passar para o Coringa. Os visuais do Coringa em live action normalmente não seguem exatamente o design original, mas usam seus princípios para criar algo novo. Usaria esse visual inspirado no Coringa do Arkham com rosto branco mais alongado, exigindo um ator de rosto comprido, terno roxo e camisa amarela. Também mudaria as cores para serem mais vibrantes e coloridas. Eu não daria a ele as cicatrizes dos outros Coringas de live action, como no Cavaleiro das Trevas ou Bativerso. Por isso não daria cicatrizes a ele, já que o Coringa do Bativerso que sairá junto terá cicatrizes. O Pinguim é baixo, gordo, tem nariz grande, usa casaco felpudo, monóculo, cartola, charuto e guarda-chuva. Para diferenciá-lo do Pinguim do Bativerso, deveriam apenas escalar alguém mais parecido com o personagem, evitando o uso de próteses. E então, as roupas dele seriam mais coloridas, com veneno vermelho, roxo e azul. A Era Venenosa teve vários visuais ao longo dos anos, mas prefiro o dos Novos 52 que adaptaria usando plantas como roupa. Eu também acho que ela ser ruiva é uma parte essencial do visual dela, então eu escolheria alguém que seja ruiva, ou se não for, colocaria uma peruca nela. Há a questão de a pele da Era Venenosa ser verde ou não, e eu sempre prefiro quando é. Eu usaria o visual dos Novos 52 mudando apenas a pele dela para verde com tinta corporal. No DCU, faria o Duas Caras ter um visual mais fiel aos quadrinhos, mas com cicatrizes em CGI como em O Cavaleiro das Trevas. Mas sendo um vermelho muito mais vibrante com cabelo branco no lado com cicatriz e um terno e gravata meio branco, meio vermelho ou talvez até meio preto, o Charada teria um visual mais fiel aos quadrinhos, lembrando a versão vibrante de Arkham City, bem diferente do que aparece em Batman.
mas com uma máscara dominó roxa ou verde e um grande ponto de interrogação no chapéu. O espantalho meio que tem um visual diferente em cada uma de suas aparições. Acho que o DCU deveria ter um visual próprio, mas eu gostaria de algo parecido com isso. Conceito não utilizado do espantalho R de A Justice 2, pois gostaria que o espantalho do DCU tivesse um rosto brilhante semelhante. Killer Croc já foi adaptado algumas vezes com próteses e nunca funcionou. Eu prefiro que ele seja feito em CGI no DCU. Sobre o design, eu me inspiraria em Arkham Origins, onde ele é maior que um homem comum e um pouco animalesco, mas não totalmente selvagem como nos outros designs em Arkham. Finalmente, um vilão que não é do Batman. Temos o Sinestro, que seria 100% prático com o ator deixando o mesmo tipo de barba ou com ela feita pela maquiagem e a pele dele pintada de rosa. O uniforme da Tropa Sinestro teria o mesmo material usado no uniforme do Lanterna Verde Hal Jordan. Talvez não precise ser o mesmo material, pode ser uma armadura. Acho que isso funcionaria bem para os vilões do Batman. Rachel Gould deve aparecer em Brave and the Bold e poderia ter um visual similar ao de Gotham Knights. Uma mistura de armadura e tecido com mais verde e o cavanhaque da arte conceitual. Talia al Ghul viria depois, mas vamos adiantar e juntá-la ao pai. Ela usaria uma roupa verde baseada em seu traje mais recente, mas também alternaria entre o vestido branco e o macacão preto justo dependendo da ocasião. Acredito que Talia terá grande importância neste universo dado o papel de Damian. Tenho certeza de que usará todos esses trajes em algum momento. Sinceramente, a roupa de Talia Ghul não importa muito. Na verdade, acho que quem for escalada para o papel vai acabar definindo o visual da personagem mais do que qualquer outra coisa. Para diferenciar do pistoleiro do DCU, o pistoleiro do DCU vai ser muito mais próximo do visual clássico dos quadrinhos, tendo muito prata e nada de branco. Pelo menos não no traje. O ator escolhido deve ter a aparência mais fiel aos quadrinhos. Gosto do visual do Capitão Frio dos Novos 52 que, ao contrário do clássico, nunca foi adaptado para a CW. O traje pode ser de qualquer material, até a armadura. O capuz lembra o do Arqueiro Verde na 8ª temporada de Arrow. A única diferença é que o Capitão Frio não deveria ter poderes como nos Novos 52, então seus braços não deveriam estar cobertos de gelo. O design pode permanecer quase igual, mas trocando o gelo por luvas brancas longas. O morcego humano deve ser totalmente em CGI, com seu visual clássico e calças. Não há muito mais a acrescentar. Sinceramente, achei a Cheetah ruim no DCU, mas ainda defendo que ela seja feita em CGI. Para o visual, prefiro algo próximo ao design de Injustice 2. Usaria as mesmas características gerais, cor de cabelo e parte das roupas de tecido dela. Os visuais do Chapeleiro Louco são parecidos e basicamente roupas, então não tenho muita opinião sobre isso. O que eu diria é que eles deveriam colocar alguns dentes falsos na boca dele para dar aqueles dentões mesmo. Assim como matá-lo, o Sr. Mxyzptlk já foi adaptado várias vezes para a TV, mas quase sempre parece um homem comum. Só uma vez ele usou fantasia no DCU. Deviam caprichar mesmo com o Sr. Mxyzptlk. Talvez escolher um anão para o papel e roupas que adaptem seu visual clássico, incluindo o chapéuzinho. Com ou sem cabelo, isso não importa, o essencial é o restante. Solomon Grundy deveria ser feito em CGI pelo tamanho, e eu gostaria que o visual fosse como no Injustice, com vários objetos saindo do corpo dele. E o CGI seria muito melhor do que foi em Stargirl. A roupa do Vandal Savage em Once and Future tem um visual fantástico. Para o DCU, eu escolheria isso, com cabelo comprido e barba. O Mago do Tempo nunca teve traje no outro universo, mas no DCU ele deveria ter e eu gostaria disso. Seu design verde e amarelo nos Novos 52 usa possivelmente o mesmo material do traje do Flash, com um sobretudo por cima. O Sódico poderia muito bem ser só um homem usando uma capa roxa enorme, com apenas o rosto e as mãos visíveis e correntes para parecer decrépito através de CGI, um design mais simples comparado ao do DCU, mas também distinto e muito mais colorido. Assim como o Mago do Tempo, Onda Térmica nunca ganhou traje no universo externo, apesar de aparecer bastante, principalmente em Lendas do Amanhã no DCU. Ele usaria o visual clássico, branco com detalhes laranja e óculos de lentes verdes, possivelmente um traje à prova de fogo. A única coisa que eu pegaria do visual dele dos Novos 52, no entanto, é que a pele dele seria toda queimada, pois isso faria parte de sua história de origem. Os visuais do Sr. Zsasz em live action sempre tiveram falhas. O Zsasz do DCU deveria se assemelhar ao do Arkhamverse. Um homem careca coberto de cicatrizes da cabeça aos pés e cujo torso e a maior parte dos braços estão sempre visíveis para que possamos ver essas cicatrizes. A versão do Máscara Negra no DCU não precisa usar máscara preta como em Aves de Rapina ou Batwoman. O rosto dele deveria ser a própria máscara preta. Como o visual do Caveira Vermelha no MCU, feito com próteses e maquiagem muito pesadas, o Dr. Luz teria visual inspirado nos Novos 52, que considero mais bonito que o clássico, além de ser um pouco brilhante.
O traje do Flash Reverso pode ser uma versão invertida do traje do Barry Allen com amarelo predominante, detalhes vermelhos e logo invertido em vermelho e preto. Isso é verdade. Se o Wally West for o Flash principal do universo, o traje deve ser exatamente igual ao do Barry Allen, mas invertido. Como no meu vídeo original, é o mesmo material do traje do Flash Reverso da 8ª temporada de The Flash. O traje não ficou bom no Tom Cavanagh, mas ficou incrível no Grant Gustin, que pareceu o melhor Flash Reverso em live action até agora. Então algo parecido com um design mais clássico em um ator para quem o traje foi feito deve ficar realmente bom. Como outros apocaliptianos no Snyder Cut, Vovó Gundas deveria ter uma armadura colorida, adaptando o visual amarelo, azul, capa vermelha e escamas. Além disso, Vovó Gundas deveria ser feia, tipo muito feia. Talvez, sinceramente, um homem devesse interpretá-la. Isso é algo que eles já fizeram em algumas animações, talvez eles possam simplesmente fazer isso no DCU. Eclipse foi feita relativamente bem em Stargirl, usando muitas próteses. Sinceramente, não vejo razão para não repetirem isso com próteses Ulsa no DCU, talvez com um design ainda mais colorido e algumas abordagens diferentes. Precisa ser diferente de Stargirl, mas não vejo motivo para usar CGI. O Mestre dos Espelhos não teve traje em Flash, enquanto a segunda versão, com outro gênero, teve um traje ruim. Agora no DCU, Mestre dos Espelhos. O Mestre deveria ter seu design clássico de metal e olhos parecendo espelhos, acho que ficaria legal. Isso vale para as duas versões do Mestre dos Espelhos. Eles não precisam ser muito diferentes. Kalibek não apareceu no Snyderverso, então estreando em live action no DCU, deveria ser feito em CGI. Vou adaptar o visual clássico, com armadura verde e amarela e postura curvada. Imagino uma mariposa assassina surgindo em Os Bravos e Os Destemidos. E se isso acontecer, eu gostaria que eles adaptassem o design dele dos Novos 52 com um traje feito do mesmo material que o traje do Batman vai ser feito. O conceito antigo dele é usar os mesmos métodos e equipamentos do Batman, mas com mariposas no lugar de morcegos. Por isso, a máscara dele seria do mesmo material do capuz do Batman e as asas do mesmo material da capa do Batman. O visual do Mestre dos Oceanos dos Novos 52 foi fielmente adaptado em Aquaman. Se ele voltar a ser usado, gostaria que adaptassem o visual de Ponto de Ignição com esquema de cores e máscara um pouco diferentes. Tudo ainda seria uma armadura, porém, sinceramente, não é um visual tão bom, mas teria que ser diferente do DCU. A roupa do Felix Faust no Dekial pode ser adaptada facilmente com roupas comuns e detalhes dourados. Não tenho mais nada a dizer sobre isso. Parallax já foi adaptado uma vez em live action como uma grande nuvem amarela no espaço, mas as coisas devem ficar muito mais próximas dos quadrinhos agora que estamos indo para o DCU. Parallax seria uma grande criação em CGI, como nos quadrinhos, um monstro meio inseto, meio serpente, talvez com um redesign sutil para ser único no DCU. Inspirado nisso, Mammoth poderia ter o tamanho de um humano real. Recomendo escalar um lutador ou fisiculturista para o papel, preferencialmente com cabelo laranja e barba grossa, mas o cavanhaque do desenho serve, e o cabelo laranja não é obrigatório. E também dê a ele um terno preto feito do mesmo material que o do Pacificador, e cubra ele com todas as mesmas partes douradas dos quadrinhos. Para o Dr. Psico, antes de tudo, eles definitivamente deveriam escalar um anão para o papel. Sinceramente, não precisa de nada especial, basta vesti-lo com um terno comum. O melhor design e caracterização do Amazo é, disparado, o do universo animado da DC, tornando a versão dos quadrinhos quase insignificante. Para isso, o Amezo do DCU lembraria os Amazos recentes dos quadrinhos misturando o design clássico e o do universo animado da DC. Dourado, brilhante e elegante, com padrão sutil na cabeça e orelhas pontudas, menos marcantes que no design clássico. É um design de que não gosto. Monstro do Pântano será um filme de terror, então o Homem Florônico deve ser assustador. O visual dos Novos 52 similar a The Last of Us, combinaria bem usando efeitos práticos e CGI. Talvez construir um modelo real e usar efeitos especiais para movê-lo. Trigon deveria ser uma evolução clara do seu design em Titãs, com CGI bem mais avançado. Vermelho mais vivo, olhos amarelos intensos, mais chifres, espinhos e cabelo branco longo. Incluíram algumas tatuagens dele do desenho Jovens Titãs, e ele deveria ser bem maior, pois seu design em Titãs ficou péssimo. É tão minimalista e sem graça, mal é vermelho. Basta fazer isso, mas de forma muito melhor, como essa imagem que editei no Photoshop. Da mesma forma, Despero seria uma melhoria direta em relação ao Flash, com CGI aprimorado. Sem cabelo, um tom de rosa um pouco mais avermelhado e um traje um pouco diferente, ou talvez sem traje nenhum. Despero não ficou ruim em Flash, ainda mais comparado ao Trigon em Titãs. No DCU, porém, ele precisaria ser bem melhor. Psycho Birik poderia adotar seu design clássico com o material do traje do Pacificador, sendo um traje simples com detalhes dourados. O visual do Mão Negra teria seu traje clássico, possivelmente do mesmo material do Lanterna Verde Hal Jordan, e ao virar Lanterna Negro, ganharia o símbolo dos Lanternas Negros.
Se isso acontecer, prefiro o design do Cronos dos Novos 52 para o DCU, até como armadura. Já o visual do Abracadabra em Renascimento é meu favorito e seria fácil de adaptar. É basicamente roupa comum e alguns pelos faciais que podem ser feitos com maquiagem. Seria ótimo ver o design clássico do Dr. Polaris em live action, com armadura, cores roxo, dourado, branco e azul, e o capacete clássico semelhante ao do Magneto, mais distinto. O design mais recente do Mongul em Superman Warworld está perfeito e merece adaptação direta para o live action. Mongul seria uma criatura semelhante ao Thanos, totalmente em CGI, com a mesma armadura azul e roxa, símbolo amarelo brilhante e pele amarela. O visual do Simon do Renascimento pode ser adaptado pintando sua pele de branco e trocando o topo da cabeça pelo cérebro via CGI. Os designs do Irmão Sangue variaram muito em praticamente todas as aparições dele nos quadrinhos, e até mesmo nas adaptações, então sinceramente eu não ficaria bravo se eles inventassem algo completamente original. Se eu tivesse que escolher dos quadrinhos, escolheria o design dele da Nova Terra com o crânio na cabeça, pois acho que combina mais com o Irmão Sangue. Ele é o vilão secundário que invoca Trigon no meio da história, e sua forma demoníaca combina mais com isso. Ainda assim, eu escolheria o outro. No meu vídeo falei que o traje da Starfire em Justice League Odyssey deveria ser sua armadura tameraniana. Assim faz sentido que o da Blackfire seja igual, mas com cores preto e prata. Além disso, o cabelo dela teria outra cor. O design do Merlin nos quadrinhos é todo preto e não sei o que eu mudaria. É isso que posso dizer. A coisa que mais se destaca nesse personagem é o cabelo dele, que é algo que o Warverse não adaptou, então eu adaptaria isso no DCU. Aquele cabelo maluco com mechas brancas desse jeito. Os designs da Vertigo mudam. Eu evitaria completamente o do Novos 52 e qualquer coisa que fizeram no Outerverse, só não faria o mesmo personagem de jeito nenhum. Meu design favorito para ele é o de DC Showcase Arqueiro Verde e Justiça Jovem, que é único, interessante e ainda parece algo digno da realeza. No entanto, tudo seria roupa simples. Os designs da Nevasca mudaram bastante ao longo dos anos. Eu escolheria um de Justiça Jovem como base. Cabelo azul, pele e capa brancas, traje azul. Com possíveis aparições em Gladiador Dourado ou Besouro Azul, o Besouro Negro da série animada deveria ter o design robusto e preto inspirado em Justiça Jovem, derivado do traje do Besouro Azul do filme. Encerro aqui este vídeo. Obviamente existem muitos outros vilões da DC que eu simplesmente não consegui abordar. Se você quiser saber minha opinião sobre algum vilão específico, deixe um comentário aí embaixo e eu responderei. Caso contrário, muito obrigado por assistir.